aos Coríntios, capítulo 1, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Repito, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Que Deus aplique em nossos corações sua palavra. Meus irmãos, a queda do homem deixou uma porta aberta para todos os males, para todas as desgraças, para todos os elementos ruins em que vieram sobre a humanidade. E a gente pergunta, por que vivendo no doce lar, na harmonia e um aconchego profundo, onde Deus todos os dias na viração estava a falar com este homem que recebeu o privilégio de estar no mais lindo lugar do mundo, a saber, o Éden. As nossas escolhas, as nossas tendências, elas são, meus queridos irmãos, benefícios ou são perigos. Mesmo vivendo numa vida santa, precisamos ter, de fato, equilíbrio e não pensar que algumas coisas boas que nos acontecem nos garante total imunização contra o pecado, contra o mal. E quando nós olhamos para Adão caindo, apenas diante de si, um elemento chamado tentação. Não era a questão da cor dos frutos que estavam diante dele, mas era simplesmente a palavra: se você comer, vai ser igual a Deus. Quem é que não quer subir os degraus do alcandourado? E a gente sabe que esta é a tendência dos nossos limites. A nossa humanidade aspira, leva-nos para sermos, de alguma maneira, estes elementos em que o destaque satisfaz o nosso coração, o nosso ego. Adão cai e o desprezo, as coisas espirituais estavam generalizadas. Ele era expulso do jardim do Éden. Agora não tinha mais a orquestra tão bem executada de todos os pássaros que cantavam, certamente, adorando a Deus. Ele teria que ser apenas um andarilho no meio dos grandes desafios. A vida lhe seria exatamente como oferta aos abrolhos, o cansaço, o suor, as dificuldades, as tempestades, os grandes desafios da vida lhe foram imputados agora, e ele passaria
a ser simplesmente o indivíduo de uma luta ainda contra o mal que ele mesmo havia admitido no coração. O que nós pensamos acerca desta queda como resultado? A Bíblia diz que por um só homem veio o pecado. E o pecado trouxe a todos os homens o malefício da morte, da condenação. O julgamento de Deus não estava implícito, meus queridos irmãos, a vontade dele, mas simplesmente a razão do homem abrir o coração para desobedecer a Deus numa palavra tão clara: não coma, não toque. Geralmente, apenas uma oportunidade, a gente vira a mesa. Apenas uma oportunidade, a gente sai da linha de adoração. Apenas uma oportunidade, a gente acha que temos, meus queridos irmãos, o direito de fazer aquilo que a nossa mente pensa. Por isso que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. E parece que a palavra lícita aqui é como se elas fossem boas. Não. O termo lícitas aqui, ou lícito aqui, é exatamente que eu tenho escolha. Não era uma questão de Deus me colocar como um boneco. Ele estaria com um aparelho nas mãos para me controlar e dizer tudo que eu devo fazer. Ele disse que eu tenho liberdade, eu tenho escolha, e a escolha de Adão foi realmente dolorosa. Mas ali o Senhor disse que haveria de colocar as coisas em ordem. Graças a Deus, porque Deus sempre coloca os nossos desatinos em ordem. Graças a Deus, porque Ele sempre olha misericordiosamente para nós e coloca as coisas em ordem. O texto diz que lá na frente, o homem passou então a fazer uma série de coisas em que estavam demonstrando que seu coração não estava convencido de fato, se entregar na totalidade à obediência, isto é, à soberania de Deus. Quanto tempo faz isso? Muito tempo. As gerações viram, cada dia, cada tempo, o prognóstico do mal sendo este elemento fermentado, crescente. E quando nós olhamos para a história do mundo hoje, perguntamos: qual é o próximo capítulo? Porque o que estamos vivendo agora é extremamente desafiador, porque na terra existe um povo chamado igreja, povo comprado e redimido pelo sangue glorioso de Jesus. Qual é o próximo capítulo que nós vamos assistir? Já estamos participando deste, onde a apostasia, meus amados irmãos, tem se alastrado. O coração dos homens está congelando. As aspirações humanas são apenas para que o homem receba glórias, seja ovacionado. Quem hoje não é elogiado, às vezes até sai de uma igreja. Hoje quem não é de fato reverenciado, diz que não é amado. E a reverência não é uma prova de amor, é uma prova simplesmente de olhar para o título daquela pessoa e darmos um crédito, e às vezes ele nem merece. Mas qual é, na verdade, a nossa grande aspiração? Você volta seus olhos agora para o texto que eu li, primeira carta de Coríntios, capítulo de número 1, e você vai ver que agora existe uma proposta de Deus, através do apóstolo São Paulo,
numa descrição extraordinária do que significa a vida cristã, aquilo que nós vivemos diante do Senhor como elemento da nossa sustentação. Que diremos, pois, de todas estas coisas? Aí Paulo sai com uma resposta extremamente singular, com setas indicativas de como deveremos processar a vida cristã diante do mundo hoje, na experiência macabra que nós estamos assistindo o mundo viver. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Você está falando de redenção e o povo não está acreditando. Você está falando que só a cruz de Cristo leva o homem ao céu e o povo não está acreditando. Há uma coisa muito compacta no mundo para que, meus queridos irmãos, o mundo acredite que dá um jeito na sua salvação. Os homens vão atrás de boas obras, os homens vão atrás de espiritualidade forjada, os homens vão atrás de linhas históricas, vão atrás de tradições para simplesmente assentarem-se nestas tradições e nestes elementos para dizer que estão vivendo bem diante de Deus. Este é o maior fracasso do mundo, porque aquilo que é aparente não é verdadeiro, é apenas aparente. E quando nós vivemos, meus queridos irmãos, os elementos aparentes, o diabo é capaz de enganar as pessoas dizendo que elas estão certas. Eu estava essa semana passada, até ontem, lendo um livro que me chamou a atenção. E o escritor deste livro diz que um homem foi sacrificado em praça pública por hostes religiosas, e ele disse que ficou com pena daquele homem e foi atrás da história dele. E a história daquele homem simplesmente, segundo o escritor, era que ele havia se rebelado contra certos credos e por isso ele teria sido queimado em praça pública. E a gente diz, meu Deus, se o homem simplesmente não creu em certos credos e foi queimado em praça pública, quem fez isto, que teria a dizer? A palavra foi esta: ele é um herege, por isso precisa ser queimado. Ah, meus amados irmãos, como é bom ser herege defendendo a verdade. Como é bom, pastor, ser herege amando o reino de Deus. Como é maravilhoso, revitalizadora a nossa atitude, meus queridos irmãos, de colocar a vida na mão de Deus. Como é precioso você deixar de fato aquilo que poderia lhe induzir a sair da rota da fé e entrar no caminho da aparente e da verdade. Como é bom ficar na palavra em que o Senhor Jesus expressou. Como é maravilhoso. Portanto, Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura. Quantos dos nossos irmãos já foram sacrificados? A religiosidade no mundo, meus queridos irmãos, tem uma força terrível. É uma guerra silenciosa que uma vez por outra ela mostra a cara com sua violência, querendo calar aqueles que amam a Deus. A palavra da cruz é loucura. Mas o texto está dizendo para os que se perdem. Não é para aqueles que amam a Deus, não é para aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que acreditam na cruz de Cristo, não, é para os que se perdem.
E por incrível que pareça, esta massa que se perde, meus queridos irmãos, atribui que nós somos, na verdade, os únicos loucos religiosos do mundo. Quem é louco aqui? Ei, doidões, aleluia! A verdade, meus amados irmãos, que vale a pena essa loucura, onde a fera antagônica não enxerga que ela está posta no reino glorioso do trono eterno que está lá em cima. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas, olha aí na sua Bíblia, mas para nós que somos o que, irmãos? Salvos, é o poder de Deus. Me impressiona a clareza que Paulo trata o assunto, dizendo, para nós que somos salvos. Não é para nós que queremos ser, que buscamos ser, que vamos atrás de ser, que acreditamos que um dia seremos, é para nós que já somos salvos. A realidade é que isto para tantos e tantos é loucura. Um homem me disse assim: você acredita que comedor de carne, feijão e farinha vai para o céu? Eu disse, você quer ir? Ele disse, quero. E o que é que você come? Vai mudar o cardápio e vai comer somente folha de alface? Rapaz, deixa de brincadeira. Mas o texto ainda diz assim, amados. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. A primeira impressão é que Deus está realmente sendo contra A e B. Não, Ele está dizendo que aniquila. Mediante a fé que temos, não há sabedoria no mundo que faça com que a gente creia noutra coisa. Você crê na sua perdição? Sim ou não? Você crê na sua perdição? Você crê na sua perdição? Eu só creio na minha salvação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer, salvo, está salvo. A condenação ficou do outro lado da sua vida. A redenção não é um argumento filosófico, é o reino de Deus imputado na alma de pecadores que acreditam nele. O texto ainda diz: onde está o sábio? A pergunta é essa: onde está o sábio? Ele está por aí te desafiando. Ele está por aí te criticando. Ele está por aí dizendo que você é doido. E você acredita que é, porque a Bíblia diz que é loucura para os que se perdem. E para nós que somos salvos, essa coisa é juízo bom, agradável, extraordinário. Não há absolutamente nenhuma confusão na nossa mente. Não há nenhuma confusão na mente. Se perguntar a um erudito, ele vai dizer a mesma coisa que um indoto diz: eu creio que vou para o céu e estarei morando com Jesus eternamente. É a mesma coisa. Talvez ele não tenha os mesmos argumentos, isto porque não estudou, mas ele tem a mesma fé que o segura. Pode vir quem vier, não vai convencê-lo em mudar. Salvo não muda. Muda quem é religioso, mas salvo não muda.
Muda quem acredita, meus queridos irmãos, nas benesses religiosas. Mas quem acredita em Deus, na sua gloriosa palavra, não muda. A realidade é esta. E precisamos vivê-la como elemento concreto, irremovível nas nossas vidas. Onde está o sábio? Esta é a pergunta de Paulo. Aí ele chega lá em Atenas, a cidade dos sábios. Ele viaja, meus queridos irmãos, por toda a Turquia e ver quantas coisas existem lá. Ele viaja, meus amados irmãos, em toda Roma e ver quantas ofertas de ordem religiosas estão ali, como também alguns bloqueios à fé cristã. Mas ele disse: eu não posso me demover daquilo que recebi do Senhor. Eu não posso acreditar noutra coisa, porque eu vivi lá, eu experimentei lá, eu prendi crente, eu tinha intenção de matar gente, mas Deus me encontrou no caminho e me venceu. Ele me derrubou, Ele me convenceu, Ele habitou, Ele assumiu a direção da minha fé, do meu coração. Portanto, não há absolutamente nada que me convença ao contrário. Aleluia. Onde está o escriba? Aquele que pega tudo da sua memória e joga em páginas e diz: alguém há de acreditar nisso. Aí pega o irmãozinho, esse negócio, e lê. E diz: aqui tem muita coisa que eu não sabia. E ele vai relendo. Aí quando ele chega em Romanos capítulo de número 8, que está escrito: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele diz: puxa vida, eu não acredito mais no que li. Eu acredito no que estou vendo. Eu acredito na palavra de Deus. Por fim, o texto nos diz, meus amados irmãos, onde está o inquiridor? Aquele que te encontra por aí, coloca contra a parede e diz assim: Deus poderia ter agido de outra maneira, quando lá na tua casa uma pessoa ficou cancerosa e morreu, e porque Ele não te atendeu. Deus poderia ter agido de outra maneira quando você perdeu o emprego e Ele deixou você em situação difícil. Deus poderia ter agido quando você estava num determinado problema, numa adversidade. Deus não fez nada. Ele vai argumentando, é o seu inquiridor. Ele vai argumentando. Aí você lembra do que Jó disse: eu sei que meu Redentor vive. Você lembra que o seu Redentor é capaz de mudar situações, mas Ele não muda algumas para dizer que é Deus. Ele simplesmente se conserva ao nosso lado até a última hora, para que a gente entenda que morremos com Ele, para viver eternamente com Ele. Então o nosso inquiridor perde tempo. Ele argumenta, diz tantas coisas extraordinárias, de fácil compreensão. No entanto, é a fé quem prevalece. É a fé quem prevalece. Talvez você não saiba de muita coisa da Bíblia, mas a sua fé lhe coloca diante do altar de Deus e diz para você: você está seguro. As minhas ovelhas, disse Jesus no livro de João, ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E não há nenhum inquiridor que as arrebate das minhas mãos. Você pode usar o argumento que quiser.
Um salvo não vai de maneira nenhuma se convencer. Se ele chegar a se convencer e passar então para o caminho da apostasia, ele não era salvo. Era apenas alguém que estava dentro de uma igreja evangélica. Mas eu termino, meus irmãos, dizendo: mas nós pregamos a Cristo, diz o verso de número 23. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Os judeus enfrentavam Jesus escandalizando-o. Quem se deparava com os fariseus e os saduceus, e muitas vezes Jesus assim se deparou, ele tinha na sua frente uma batalha tremenda. Era exatamente o jogo da sedução religiosa, em que se diziam de fato os mais perfeitos, estavam nas praças para bater no peito e dizer que amavam a Deus, mas eram aqueles que estavam prontos para apedrejar Jesus, o Filho do Deus vivo. Qual é a nossa meta? Meus irmãos, verso 25 diz: porque a loucura de Deus, esta que o mundo julga que é loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O indivíduo diz que crente é doido, crente é maluco, e a gente diz: graças a Deus que você não me entende. Graças a Deus que você não compreende a minha loucura. Graças a Deus que a minha loucura me livra da lei do pecado e da morte. Graças a Deus que a minha loucura me levou à redenção eterna. Graças a Deus que a minha loucura é tão boa para mim, que tudo aquilo que poderia de fato servir como carnaval da minha vida, serve exatamente como desprezo, porque tenho uma fé que me leva para a glória. Vamos ficar em pé um pouquinho? Leônidas,